Nós estamos apresentando hoje 4 atletas. Essa pessoa que eu estava falando aqui era o Drauzio. Ele veio de São Paulo a Curitiba, teve um pequeno problema de saúde e deve estar chegando dentro de 30 minutos. Então, vocês podem considerar o Drauzio, embora ele não esteja fisicamente, mas o Drauzio seria o 5º atleta a ser apresentado hoje. Hoje, os atletas não vão dar entrevista por uma simples razão. Nós temos uma reunião em seguida com todo o grupo de atletas do Joinville e durante a semana vocês podem programar junto com o Sampaio e com o Zé Carlos as entrevistas com os atletas, aí também já com a presença do Drauzio. Aí tratem com o Zé Carlos, vocês façam as entrevistas a partir de amanhã, daí, né, 2 por dia, aí fica a critério de vocês junto com o Zé Carlos e com o Sampaio. É que essa reunião já estava marcada, então a gente não quer fugir do horário. Aqui estão os currículos dos atletas. Bruno Furlan, Série B pelo Náutico. Geandro, capitão do Bragantino, bateu pra caramba contra o Jack. Eduardo, diz ele que não foi ele que colocou no Facebook, ela não quis, mas eu já o perdoei desde que ele joga aqui, que jogou no Ceará. E o Luiz Felipe. Luiz Felipe está vindo emprestado do Benfica até 31 de dezembro. O time que o Jandro está vinculado, não lembro mais. Qual é o nome, Jandro? São Miguel, não joga nada, não disputa nada, né? O Eduardo está vindo do Fluminense para o empréstimo até 31 de dezembro. Bruno Furlan, do Atlético Paranaense, até 31 de dezembro. E o Drauzio também até 31 de dezembro, Atlético Paranaense. Por enquanto é só. Tem um aqui que ia se apresentar hoje, mas não vem mais. Até apartamento ele viu em Joinville. Por isso, tá aqui, ó. Tá no teu telefone também, Sampaio? Por isso é que às vezes eu não gosto de divulgar contratação de atleta, porque vocês acabam levando informação. O Charles enrolou na Transamérica, o Aurélio enrolou na Clube, o Júlio enrolou na Cultura, o Miriam enrolou. Por isso que a gente gosta de fazer a coisa bem feita. Tanto que, se não fosse o Drauzio que estivesse me telefonando, eu não iria nem falar o nome do Drauzio. Como ele está descendo a serra, então, considere como atleta apresentado. E durante a semana vocês façam as entrevistas. Além desse, mais algum presente? Sandro, eu havia, para quem havia me telefonado desde dezembro, eu disse sempre que eu iria apresentar entre 5 e 7 atletas. E hoje, se tudo tivesse corrido bem, era para ter 7 atletas aqui. Acontece que 2 não deram certo. Aliás, deram certo e depois não deram mais certo. E aí assinaram com outra equipe, né? A Série A é assim. Série A, não teve um que ganhava 15 mil num time e pediu 60 em um Honda Civic de Loop? Então, é outra realidade. E para vocês terem uma ideia, o Jandro já está acertado com o Joinville há mais de 30 dias. Assim que terminou o Brasileiro, nós acertamos com o Jandro. O Eduardo já está acertado quase 30 dias. O Bruno Furlan ainda estava no Náutico. E o Drauzio também, são atletas, praticamente 30 dias acertados. O Luiz Felipe também. E então, como são todos atletas emprestados, a gente só considera quando nós tivermos em mãos o termo de empréstimo. Enquanto você não tem o termo de empréstimo na mão, você não considera o atleta pertencente ao clube, né? Um desses atletas, inclusive, era emprestado. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esses 4 e o Drauzio, vocês podem ficar tranquilos que eles não vão fugir de Joinville, né? Até 31 de dezembro, todos eles emprestados. Existe uma situação, o Aurélio, que a gente está tomando cuidado, a gente não sabe, não, estou falando para ti mesmo. Ah, é? A gente não sabe como vai ser o regulamento da Série A desse ano. Nós já estamos contratando alguns atletas
Da Série A estão vindo 3 atletas. O Bruno Furlão, o Drauzio e o Eduardo. O regulamento da Série A, ele permite que, após o início da competição, você só pode trazer 5 atletas e 3 da mesma equipe. Isso não se aplica para o campeonato regional. Se você trouxer dentro do campeonato regional, essa lei não tem validade, você pode trazer mais 5. Por isso que nós estamos nos antecipando já e tapando essa eventual necessidade que nós vamos ter lá na frente. Isso não significa que eu posso estar aqui amanhã apresentando mais um atleta ou 2 atletas. Né? Para vocês terem uma ideia, às 3 da manhã eu estava trabalhando hoje e mostro aqui o telefone. Então, foi um trabalho difícil, árduo, competindo em Santa Catarina com 3 equipes, mais 16 no Brasil. Quem acompanha o futebol sabe das contratações que o Vasco e o Fluminense fizeram. Nada de especial, atletas de Série B, não é, Gabriel? Atleta do Icasa, atleta do... Aliás, foi até citado que viria para o Joinville, né? Não, é para vocês terem uma ideia, o nível... acho que o futebol brasileiro está se ajustando aos poucos. As equipes estão caindo na realidade, né? Então, hoje, o Joinville, né, em contratar, não compete só com Chapecoense, com Figueirense e Avaí, compete com outras equipes do futebol brasileiro. É só vocês analisarem o nível de contratações que essas equipes estão fazendo. O próprio Santos lá, o Fluminense, Vasco, o próprio Flamengo, que trouxe Arthur Maia, que não lembra do Arthur Maia, que passou por aqui, era banco aqui, né, Juca? Então, mas enfim, o pessoal está aí, pelo menos o Gabriel vai ter notícia a semana inteira, né, Gabriel? Né? Para justificar o teu salário. Tudo bem, Cacá? Tudo bem. Então tá bom. Gente, fica à vontade aí. Nem todos os clubes têm a política de divisão de salário, inclusive o São Paulo é um deles. Como que fica essa questão com os clubes de origem dos atletas? Ele conseguiu isso ou vai arcar 100%? Gabriel, nós conversamos com 7 ou 8 equipes de Série A, que não é o Atlético, que não é o Fluminense. Nenhuma equipe de Série A hoje, no começo de temporada, está predispondo a ajudar a pagar salário de atleta. Vou citar aqui um atleta de São Paulo, o Luiz Ricardo, por exemplo. Nós tentamos trazer o Luiz Ricardo, desde que o São Paulo nos ajudasse a pagar uma parte do salário. É um exemplo. Eu preferi trazer o Luiz Felipe, que é melhor que o Luiz Eduardo. Então, e outras equipes da Série A, clubes de Minas, clube do Rio Grande do Sul, hoje as equipes, pelo menos no começo do ano. Quem sabe lá na frente, Gabriel, quando a equipe chega num determinado momento que ela não consegue repassar o atleta, aí quem sabe ela comece a ajudar salário. Eu tenho aqui inclusive mensagem de presidente de clubes dizendo o seguinte: te empreste desde que você assuma o salário integral. A política hoje é essa, tá? Nós tentamos alguns atletas aí, mas o Joinville estabeleceu, Gabriel, um teto salarial e não vai fugir disso. Não vai fugir, podem ter certeza. O Joinville não vai fugir do teto salarial, não vamos fazer loucura. Falei para vocês que não viriam medalhões. São todos atletas jovens, atletas que estão buscando um espaço maior, atletas que já jogaram a Série A. O Luiz Felipe já jogou no Benfica, jogou no Palmeiras, jogou no Criciúma. O próprio Fulano, não sei esqueci até o nome do meu volante aqui. Do Cio Gendo já jogou a Série A. O Eduardo já jogou a Série A pelo Fluminense. Então são atletas já com currículos, embora estivessem numa Série B, currículos de Série A. Por isso que eu disse, eu não me arriscaria a trazer um jogador de Série C, não que tivesse qualidade, mas a preocupação de trazer de uma Série C, colocar numa Série A, e é um atleta que você acaba queimando. Isso está cheio de experiência por aí. Então nós focamos realmente, e todos os atletas que nós vamos trazer, podem ter certeza, se não jogaram a Série A, foram muito bem nas equipes, pelo menos na Série B. Nós vamos trazer atletas de Série B e Série A. Série C nós não vamos trazer ninguém. Mas quando você deve chegar até o dia 1º, verdade? Como? Mas quando você deve chegar até o dia 1º? Não tenho ideia, porque tudo depende do que aparece.
Eu quero ver se essa semana a gente consegue apresentar pelo menos mais um atleta, até sexta-feira. A gente está negociando, está conversando, e eu não posso te prometer nada, porque eu tinha um atleta que devia estar hoje, não apareceu, avisou de manhã que tinha acertado com uma outra equipe, tinha visto até apartamento na cidade já, achou caro, achou um apartamento por R$4.800, bom, mas você quer morar numa cobertura, né? E, então, eu não vou antecipar nada. Eu acho que você tem que focar nos que estão aqui, ó. Capricha, faz um monte de entrevista, reportagem, e à medida que eles vão chegando, vocês podem ter certeza que vocês vão ser os primeiros a saber quem está aqui, e é da forma que nós estamos fazendo. Nós temos 3 atletas aí que foi, pelo menos o Sampaio, que ele me repassou também. Teve um aí que eu pedi 5 milhões de euros aí para liberar. Aí desistiram. Porque o Joinville chegou num estágio que nós ficamos, acho que com uma base, perdendo 3 atletas titulares, de uma competição onde o Joinville chegou ao título, e o Eduardo sabe que jogou no Ceará, que foi uma das equipes que brigou aí ponta a ponta com o Joinville. O quanto é difícil ser campeão da Série B. Isso significa que isso não é uma garantia que o Joinville vai fazer uma excepcional campanha na Série A e mantendo uma base forte da forma que nós mantemos. Leia-se Palmeiras, que se classificou na última rodada, né, Cacá? 40 pontinhos, né? Mas é uma base fortalecida, uma base experiente, uma base de qualidade. Então, nós tivemos 2 trabalhos, Mira. Um em segurar pelo menos 3, 4 atletas que foram bastante assediados aí por empresários, coreanos, chineses, árabes, enfim. Mas é tudo proposta do exterior. Mas a gente adotou uma política, são atletas onde o Joinville detém no mínimo 50% dos direitos econômicos. E chegou num ponto que nós tivemos que apelar, na verdade. Nós não temos ninguém que vale 5 milhões de euros. Mas se o cara depositasse, a gente tinha que fazer isso, né? Eu autorizei o César a negociar, não é, César? Um foi 3, outro foi 5, não foi isso? Foi. Então tá. Mas faz parte. Os nossos atletas que não ficaram aqui, Mira, o título nacional representou para o currículo dos atletas muita coisa. Se vocês fizeram um levantamento e analisarem os atletas que passaram pelo Joinville, que não permaneceram por uma questão técnica, estão todos empregados já. Então, o título foi importante, a visibilidade é grande e é normal que o assédio de outras equipes ele venha a acontecer. Presidente, você colocou que seria contratações pontuais que estava necessitando. Tendo em vista as contratações que ainda vão ser feitas aí, quais essas posições que o presidente ainda não... Tá, vou te explicar. O Ratinho não ficou, tá o Luiz Felipe. O volante veio o Geandro. Nós só temos o Naldo e o Anselmo, e tem o Franco. Precisa 4, pelo menos. Saíram Degar Júnior, o Meias, saiu o Eduardo Ramos, saiu o Harrison. O Saci não vai poder jogar as 4 primeiras partidas. Dificilmente a gente vai conseguir o efeito suspensivo. Nosso jurídico está trabalhando. Problema do jogo com o Figueirense ano passado. Mas mesmo assim precisava de um meia, está aqui o Eduardo. E atacante nós perdemos Edgar Júnior, Jael por lesão, Schwenk, Chico e Hugo. E estamos incorporando o Bruno Furlan, o Pop e o Ítalo, que são todos garotos. Então nós precisaríamos ter alguém mais experiente. Tem o Fabinho, mas nós temos aí 4 garotos que vão ter a oportunidade agora. Então, essas foram as posições e mesmo assim falta alguma coisa. Mas, por exemplo, digamos que o Joãozinho não dê conta da lateral direita. Vou ter que trazer um outro lateral. Zagueiro nós temos 3. Nós temos o Bruno Aguiar, o Guti, o Drauzio e o Danley. No mínimo tem que trazer mais um. Volante precisa de 5 para o brasileiro. Vai precisar talvez mais um meia. E talvez mais um homem de área e mais um atacante de beirada. Tudo vai depender da necessidade do Emerson Maria. Então, essas foram contratações pontuais para preencher setores onde a necessidade era imediata. Falando nisso, o Ramon não vai mais trabalhar no Joinville.
O Ramon me telefonou ontem e ele preferiu seguir um outro destino, vai seguir a sua vida, treinador, né? Mas de uma outra forma, vocês vão acabar vendo trabalhar no campo o Alexandre, que estava trabalhando no Criciúma. Ele é... Como? Não sei, ele me ligou ontem ao meio-dia, o Ramon. Ninguém sabia, eu comuniquei hoje à comissão. E o Alexandre, ele é fisiologista e também vai trabalhar no campo. Então, é uma pessoa que nós precisávamos contratar, um fisiologista, e vai auxiliar o Emerson também junto com o Ramires. E a princípio nós não vamos contratar auxiliar técnico. Tem o Ramires aí, tem o Alexandre também. Qualquer coisa, o efetivo César de auxiliar também aí, para economizar um pouco, né? Ele já é auxiliar, na verdade, né, Sandro? Dá os palpites. Então, só para vocês vão ver que o Ramon não está mais. Aí ele quarta ou quinta, ele vai vir aqui para se despedir do grupo. Mais alguma coisa? Os atacantes, Rafael Costa e depois Israel. Se você me ajudar a pagar o Rafael Costa, nós podemos conversar. Olha, assim, o Juliano, tô com a cabeça meio cansada. Estou esquecendo o nome de vocês aí. Juliano, tem gente até que sonhou em Joinville com o Rafael Costa. Eu quero mais do que nunca, mais do que todos vocês, o Rafael Costa no Joinville. O Rafael Costa é um desejo da comissão técnica, é um desejo do Sampaio, é um desejo do presidente, é um desejo do Charles Fischer, do Aurélio Ramos, tenho certeza. Então é o seguinte, deixa eu falar para vocês como é que a história do... o procurador do Rafael Costa tem uma relação de amizade muito forte comigo e com o César. O Rafael tem vínculo lá com o CEU por mais 2 anos, ele foi vendido para lá. O ano passado, o clube lá ajudava a pagar uma parte de salários com a Ponte Preta. E agora o clube não vai ajudar a pagar nada. Então, nós estamos conversando sim, tentando, nosso jeitinho. E quem sabe, Juliano, quem sabe o Rafael Costa aparece em Joinville, já pensou, coisa boa, né? Então, o interesse existe. Só que tem Chapecoense, que mais, Sampaio? Tem 8 ou 9 times querendo o Rafael Costa. O caminhão. Quem sabe, de repente, dá sorte, né? De vez em quando a gente dá uma dentro, né? Mas... Hã? Não. O Rafa trabalhou com o Emerson Maria no Figueirense e o próprio Rafa, eu vi uma entrevista dele, ele tem desejo de jogar no Joinville. A sua esposa quer que ele venha para cá. Só que não depende da gente, né? A faixa salarial do Rafael lá não dá nem para comparar. Quem jogou fora do país sabe. Mas se a esposa quer, praticamente mas a esposa não paga a conta no final do mês. Ela não ganha, não trabalha. Mas mandar sem dinheiro não é mandar nada. Com a televisão referente à Série A do Campeonato Brasileiro, o Joinville chegou a resolver isso de fato e equiparou os valores, por exemplo, com o que a Chapecoense havia recebido no ano passado? Pergunta meia... Joinville já acertou com a Globo. Existem cláusulas de confidencialidade. A minha resposta para por aqui, você não vai saber absolutamente nada. Quem pode saber é o Conselho Fiscal e alguns conselheiros, porque tem uns que falam demais. Então nós já acertamos no final de dezembro, o Gabriel. Acertamos em valores razoáveis, mas infelizmente por uma questão de contrato eu não posso. Eu vi uma pergunta que foi feita para o presidente do Avaí essa semana, inclusive, e ele disse, não posso falar. E até porque se você perguntar para a Chapecoense não vai falar e nem para o Figueirense. Nós negociamos direto lá com o pessoal da Globo, acertamos e acho que não foi muito daquilo que a gente esperava, mas enfim. Joinville tem que permanecer pelo menos 2 anos na Série A para as coisas melhorarem, aí se ampliar o contrato de 1 para mais 2 ou 3 anos, que é o prazo que a Globo dá, mas enfim, está de bom tamanho. Infelizmente não posso divulgar, Gabriel. Olá, presidente. Qual o objetivo do Catarinense? No ano passado era ficar dos 4, e esse ano? O ano passado eu nem lembro, porque nós somos a Brusque, nos chamaram de eliminado lá e nós somos vice-campeão e não nos deixaram ser campeão por causa de um gol de mão do Lúcio Maranhão e ainda quase apanhamos lá. Então esse ano
a nossa meta é brigar pelo título, pode ter certeza absoluta. Se a gente vai chegar, essa é a meta do Sandro Palaoro, é a meta do Vilfredo, é a meta do Dr. Newton, é a meta do Criciúma, com um time mais simples. Então, o nosso objetivo é brigar pelo título. A nossa base, que foi mantida, mais as contratações que estão vindo, na minha opinião, a questão do atacante, que é o Edgar, o time está mais fortalecido, em qualidade inclusive. Os atletas que estão vindo aqui são atletas que foram titulares e destaques nas suas equipes Série B. Só você olhar lá o Eduardo no Ceará, ver as porradas que o Jandro dava lá no Bragantino, aí ele disse que foi o Gel que deu em quem lá, Jandro? No Tobi. No Tobi, o Luiz Felipe com aquela lá no Criciúma lá, e o nosso amigo aqui no Náutico, né? Então, o objetivo do Joinville é brigar pelo título. Agora, como é que eu vou dizer para ti que eu vou ser campeão se eu vou ter 4 adversários de Série A, 3 para enfrentar? Então, não dá para dizer, né? E eu acho que o torcedor do Joinville precisa de um título. Aliás, ele se especializou em títulos nacionais. Isso não é bom, né? E tem que buscar um catarinense até para retomar 2001, né? Foi o último ano. Então, precisa, e nós vamos brigar para isso, pode ter certeza disso. Presidente, no final do ano teve muito se vinculou na saída do César, né, da possível transferência dele, até porque a função do César está bem valorizada no mercado. Queria saber se foi renovado o contrato ou se a parceria pode ser longa, certo? Primeiro que ele não queria conversar com o pessoal do Santos, foi o que mandei. Mandei porque ele tem uma história no Santos, e ele foi 2 vezes conversar com o Santos. Ele não queria ir. Eu disse a ele que era profissional, e que devia ir, mesmo que dissesse não, devia ir. Hoje ele está no Joinville, amanhã não está mais, né? E quer saber se ele ganhar aumento, eu vou reduzir o salário dele. Daniel, você falou do Catarinense, da concorrência, que vai ser os 3 times que estão aqui na Série A. O Joinville enfrenta os 3 em casa, esse ano no Catarinense. O Joinville larga na frente com isso? Não, ano passado nós jogamos 5 fora. O que mudou da fórmula foi que o ano passado classificavam 4, tem o hexagonal da morte, né, onde caiu a Chapecoense e a Avaí. O Joinville jogou 5 fora o ano passado. Podem olhar a tabela aí. E nós só tivemos, não sei de que forma foi feito o sorteio da tabela, nós pegamos na primeira fase só o Criciúma fora, se não estou enganado. Né? Não sei, a tabela foi boa em certo ponto, né? Porque se você pega um pequeno em casa, você garante 3 pontos. Você pega um clássico em casa, meu amigo, você não sabe o resultado. Mas estamos aí, estamos preparados aí. O Daniel, você, no seu comentário posterior, falou uma possibilidade de vir mais um meia, né? Esse possivelmente, a opção de ambidestro ou destro, já que o Saci, o Eduardo... Agora de imediato não vem meia, o Aurélio. Possivelmente um atacante mais experiente. A gente está buscando isso e já nos foram oferecidos. Quem sabe um diária. Temos o Alviana hoje, né? E de beirada nós temos o Ítalo, o Fabinho, os 2 Furlan. E por enquanto seria isso. Aí nós paramos. Só que assim, Aurélio, existe uma condição, digamos que o Nereu não quer trazer nenhum meia. Amanhã o São Paulo te oferece um meia. Aí não tem como você perder, entendeu? Então hoje o elenco por 4 rodadas não precisa de meia, porque na 5ª rodada o Saci já pode estar à disposição. Aí nós temos o Gustavo Sauer também, né, que joga nessa posição. Então não dá, no futebol, Charles, não dá para dizer o seguinte: vou deixar de contratar. Entende? Então, como eu falei para vocês, amanhã eu posso convocar vocês para apresentar um atleta. Nós queremos chegar no Catarinense com pelo menos 80%. Hoje, se você analisar, nosso time vai faltar. Tomara que a molecada estoure aí. Mas vamos supor que um lateral direito, pelo menos mais um zagueiro, pelo menos mais 1 ou 2 volantes, pelo menos mais um meia e pelo menos mais 2 atacantes. Então são quantos? São 6 jogadores. 6 titulares ou não, vai ser necessário, porque nós estamos hoje com 32, né? 33. 33, tem 15 ou 16 garotos aí, parece. Isso.
junto, são 17 ou 18 profissionais, então tá molecada aí, né? Então vocês vão ver aí, menino do juvenil ainda treinando no profissional, né? E então, deixar as coisas acontecer. Sandra, assim, ó, vai ser a última vez que eu vou responder sobre o Jael. A última vez, tá? Porque já falei isso pro Gabriel, já falei pro Charles, já falei na entrevista para o Aurélio lá na clube, também falei. O Jael foi o seguinte: o dia que o Jael se lesionou, nós estávamos na empresa, nós ligamos pro Nairo. Falamos da lesão e pedimos ao Nairo se ele gostaria que o Jael fosse operado em Joinville ou em São Paulo. Ele disse não, deixa o atleta resolver. E o Jael resolveu operar com o Dr. Vilela. O Nairo nos disse o seguinte: eu quero o Jael devolvido, recuperado, porque eu tenho 3 propostas pelo Jael, todas propostas do exterior. E a gente respeitou isso. O Jael está recuperando com uma velocidade grande, está andando sem muleta, né? E ele está em Curitiba dando continuidade a um procedimento. E existe uma grande possibilidade do Jael ir para o Bahia, porque o Bahia ofereceu ao Jael, são notícias aí que, né, o César tem conversado muito com o agente dele, me parece 3 anos de contrato, 3 anos, 3 anos de contrato, um salário que não tem a mínima condição de se cobrir. E então, outra coisa, Sandro, o Jael tem 40% de São Caetano e 60% de uma empresa, que eu não lembro o nome. E o São Caetano precisa vender o Jael, porque daqui a um ano acaba o contrato do Jael no São Caetano. E daí o São Caetano, ao investir, não vai ganhar nada. Então, o interesse de São Caetano é vender o 40%. E o Joinville não tem dinheiro para isso, Sandro.